Oi gente, tudo bem? Bom, vocês sabem que existe sutiã e lingerie para todos os tipos de corpo. Sutiã, por exemplo, para quem tem muitos seios, poucos seios, proporcional. Ah, Betula, fala sério que tem tudo isso, né? Claro que tem. E aqui na Reco a gente encontra todas as opções, principalmente nos nossos básicos. Hoje, com um convidado especial, nós vamos tirar dúvidas sobre esse produto que vem fazendo a cabeça da mulherada. E para falar dessa lingerie que faz sucesso e tem um monte de informação, eu estou aqui com o Clóvis. Tudo bem, Clóvis? Tudo bem, Betula. O Clóvis é nosso gerente nacional de vendas e é expert em básicos. Fala pra gente desse teu histórico com os básicos. Eu estou trabalhando com básico há 20 anos. Você acredita na venda desse produto também? Bastante, né? Porque acho que nada melhor do que você estar confortável com uma peça que você está usando. É verdade. Né? Então, acho que é muito importante saber usar, como vestir o sutiã. Tem muitas mulheres que emagrecem e engordam no longo do ano e acabam praticando exercícios, então mudam de largura de costa por conta de exercício. Hoje está muito na moda o fitness, né? Você trabalhando isso. E elas acabam esquecendo que mudando de largura ou emagrecendo tem que trocar o sutiã. Né? É verdade. Então eu gostaria que você falasse pra gente como que a gente pode ver os diferenciais de uma peça para outra. Sentindo um toque de um bojo, uma alça mais larga, as funções. Passa pra gente dica de tudo que a gente pode usar de argumento na hora de apresentar esses produtos. Acho que é muito importante, Betula, primeiro a pessoa saber com qual roupa ela vai estar usando. Né? Pro dia a dia, você escolhe o sutiã que você mais se sente confortável com ele. Então tem mulheres que se sentem mais confortável estando com sutiã básico, que ela tem uma base para dar segurança e ela se sente bem. Mas tem mulheres que estão acostumadas, ou por questões de gosto, que querem dar um pouquinho mais de volume. Para isso você tem um sutiã push-up, com um aumento dentro do bojo. Né? Os bojos eles são formatados e a tecnologia aumentou muito. Então a mulher se sente confortável porque dá um up, né? Mostra o colo, fica bonito. E tem mulheres que gostam de blusas que aparece o ombro. Então ela tem que estar sempre pensando, poxa, então vou colocar um sutiã com uma alça delicada, né? Porque o sutiã, hoje a moda permite mostrar a alça do sutiã, mas tem alças que não foram feitas para serem mostradas. Então é muito importante ela entender que tipo de roupa ela vai usar no dia a dia para que ela tenha um sutiã adequado para isso, um tomara que caia. Acho que com conforto, né? Vamos dizer que na gaveta de uma mulher tem que ter alguns tipos de sutiãs para certas situações. E o básico, ele vem... Lógico que você tem sutiãs fashions, né, que entram renda, bijuterias na alça. Mas como nós estamos falando de básico, nós podemos citar aí 5 sutiãs básicos que acho que a mulher, mesmo com o seu biotipo, ela tem que ter na gaveta. E por isso que você fez esse pupurri de básicos que a gente vai mostrar hoje. Sim. Tá, a tua ideia desse pupurri é trabalhar mais ele no ponto de venda? Foi desenvolvido algo de especial para esses produtos, para a gente estar falando deles agora? Sim, que nem nós estamos falando da alça delicada, o push-up. Você anda na rua, você começa a olhar as mulheres, como elas estão vestidas. Então você vê uma mulher que não regulou a alça do sutiã, então ela tenta compensar o peso do seio através da alça. E aqui atrás fica acima da omoplata, fica feio, né? Às vezes ela emagreceu, aí o sutiã está largo e ela tenta ajustar na alça, então o sutiã fica lá em cima, né? E ainda não dá a sustentação que ela necessita. Então acho que é muito importante que a vendedora também, quando leva o cliente para o provador, entenda quais são as necessidades que ela tem. Então, seios pesados, seios menores, né? E você vai perceber que pessoas que têm tórax largo, às vezes ela acaba ficando com uma gordurinha excessiva, a gente fala que ela fica com 4 seios, né? Por quê? Porque coloca o sutiã inadequado. Então, o sutiã ele tem que ter a lateral larga para sustentar. Então, são esses detalhes que acho que a gente pode tratar hoje para que a vendedora e o nosso representante saia trabalhando com a segurança de que aquele sutiã, na hora de oferecer para o cliente, fala, você tem que ter. Isso. Você tem que ter na gaveta ou você tem que ter na tua loja. Sim, né? sim. Por isso que nós falamos que vendedoras são também consultoras. Vamos ver os nossos básicos, então, para a gente comentar de cada um. Lógico. Selecionamos algumas peças dos básicos, o que o Clóvis achou mais relevante para a gente argumentar, né? Sim, até porque nosso mix de produto é amplo, né? Nós estamos com alguns sutiãs novos que entendemos que fazia necessário incluir no nosso básico.
Mas o nosso... Você tocou num assunto que eu vejo muita gente me perguntar. A Reco é muito forte pelo sensual, mas os nossos básicos, ele é completo? Nós estamos trabalhando nesse ano, Betula, para incluir aquilo que falta no básico que nós temos como entendimento para o nosso mix de produto. Legal. Então, esse ano a gente já vai desenvolver isso? Sim, para deixar ele bem completo, para que nós sejamos realmente uma empresa que o cliente, quando pensa em Reco, ele não precisa pensar em outra marca. Ah, legal. Para ser completa dentro do ponto de venda, sim, né? Desde sim. os fashions aos básicos, sim, aos confortáveis. sim. Vamos começar o primeiro sutiã que a gente tem aqui. Esse é o nosso campeão de venda. O T3593, ele tem o que ele tem de melhor, vamos dizer assim, ou característica que ele traz para nós como relevante, é que ele tem as laterais largas, Betula, e dupla aqui. Então, tem um sutiã... Que ela é dupla, gente. Inclusive dentro é algodão, né? Ele tem um sutiã que tem a base, é um sutiã que nós trabalhamos com taças. Então, assim, o 42 eu tenho na taça B, na taça C, na taça D. Então, os tamanhos que são maiores, a gente tem 2 taças. E ele é importante justamente por isso. A lateral larga, dupla aqui na lateral. E a gente coloca uma barbatana para melhor sustentar, exatamente. Não depender só da alça para sustentar, então, né? A mulher que veste sutiã pro dia a dia, ela tá segura, ela dá um aspecto emagrecedor porque as laterais são largas e o conforto. Diz uma coisa, em relação a essa numeração, 42B, 42 refere-se ao tamanho do quê? 42, sempre quando se fala de numeração para sutiã, é sempre costa. Costa. Sempre. Essa medida de baixo do seio aqui. Baixo busto. Na costelinha ali. Isso, exatamente. Tá, e a letra ABC vai ser taça. É o do busto. Que né? ela é tirada como? Por cima dos seios, né? Você tira a medida, porque assim, quando você fala de tamanho, quanto você mede? É que nem medir cintura, né? Tem gente que mede quadril para falar que tem cintura. Não. O sutiã também, então você mede abaixo do busto, você mede circunferência de tórax, que isso é o tamanho do sutiã. Certo. Na altura do bico do seio, você mede a taça. Então, coloca a fita métrica por cima do seio para você medir se ela é proporcional. Se ela for proporcional ao tamanho, a gente tem uma medida para isso, ela é taça B. Então, todos os sutiãs hoje cresceu muito a questão de sutiãs de taça. Mas, no passado, todos os sutiãs eles eram taça B. Então, o sutiã que não tem... Mesma medida de seio, mesma medida de costa. Para uma mulher então, proporcional. Então, se não tem nenhuma informação se é B, se é C, se é D ou A, é porque ele é taça B. Todo sutiã... que taça é essa? Se não tem informação, é porque ele é taça B. Então, quando é o B, é proporcional. E quando é o A, por exemplo? Então, a taça A, Betula, inclusive a Reco, ela fez, que eu acho muito importante, até acho que é importante todos saberem que mudou hoje, né? Hoje o consumidor está muito mais exigente. E ele está informado, né? Informado. Então, assim, nós falamos que hoje o nosso profissional ele tem que ser consultor de moda, consultor de venda. Ele tem que saber de algumas coisas para instruir o nosso cliente. Então, nós construímos fizemos essa fita, que é uma ferramenta de trabalho para um consultor de venda. Então, ele tem aqui todas as medidas. Então, quando você mede as costas, você já vai identificar onde cai a fita, se ele é 44, se é 42. E depois nós temos a medida de taças, que aqui nós tivemos o cuidado, porque também tem isso, Betula. A mulher, ela é 42. Aí fala, mas nesse sutiã não deu certo 40, porque ela às vezes está no limite do 42. Ela é quase um 44. Tá. E é importante ter esse entendimento, que às vezes ela é 44A e não 42B, porque ela coloca o 42, fica bom no busto, mas fica apertado no tórax. Ela é um 44 na taça A, porque ela tem um seio menor. Por exemplo, ela é 42, você falava muito disso antes, 42 de costa, mas 44 de busto, a mulher comprava o 44 para cobrir o busto e às vezes cortava o fecho atrás, mandava na costureira para ajustar. Hoje não precisa. Ou usava alargador também. Ou alargador, coloca o 44. Isso. Então, que ele deforma o ângulo atrás do sutiã, ele não vai sustentar corretamente, porque, né, ele vai movimentar. Muito importante você ter mencionado isso, porque o sutiã é uma engenharia, né? Ele é tipo rebaixar o carro, né? Exatamente. Não, vai dar algum problema Ele foi construído com aquela estrutura para suportar o peso do seio, para que ele possa se tornar mais confortável. Quando você mexe na estrutura, ele fica, compromete realmente esse conforto que a gente faz testes de uso. Então, tem todo um desenvolvimento do sutiã que quando você mexe nele, você tira essa estrutura, né? Então, é muito importante que vocês tenham essa fita como ferramenta.
E é só solicitar para a Reco, que a Reco vai estar enviando. Disponibiliza isso. Então, importante entender isso. B é proporcional, A é seio menor que as costas, C é um tamanho maior que as costas, D são 2 tamanhos, Betula. É como se ela precisasse usar o 46, né, a taxa D, de taça, só que 42 de costa. Né? Muito legal. Então legal. É muito importante. Isso soluciona o problema de quase todas as mulheres, então, né? para isso, nós temos sutiãs que têm taças, nós temos sutiãs que não precisam, porque assim, também para o lojista é muito ruim você ter uma grade de sutiãs, onde você tem que ter o 40 ABCD, o 42 ABCD, né? Então, nós também temos sutiãs que atendem essas necessidades sem precisar ficar comprando taças. Então nós temos aqui alguns sutiãs muito importantes. Betula. Esse daqui é muito sucesso, né? O Tomara que Caia Nosso é sucesso porque ele tem como que eu poderia dizer, quase um push-up graduado. Né? Quanto menor o tamanho, maior é a bolha. Conforme vai aumentando o tamanho, a bolha quase que inexiste. Né? E ele tem... Essa bolha ela é só perceptível quando a gente toca também, Sim, né? E esse bojo, o conforto que ele tem é impressionante, né? E uma coisa importante, Betula, ele também é duplado aqui atrás, né? Sim. O sutiã ele tem que sustentar pela estrutura dele, não pela alça. Isso é muito importante. Nós trazemos a alça como um acessório, porque tem mulheres que não se sentem segura. Então, acaba usando a alça, pode fazer uma frente única, tudo, mas o nosso Tomara que Caia não precisa de alça. Porque os sutiãs, eles são bem construídos, né? Então, fala pra gente desse bojo, que eu sinto que ele é muito macio e que ele vem evoluindo com o tempo. Betula, no passado, se pegava uma espuma, e é que nem colchão, né? Densidade X, colocava essa espuma numa forma, coloca uma certa temperatura por um determinado tempo de minutos. Certo. E isso faz com que ele formate, por isso que a gente fala sutiã formatado. Ele vai numa forma, uma espuma, e aquela temperatura branda durante um período de tempo torna ele arredondado. Nesse formato do bojo. A tecnologia aumentou muito. Então hoje nós temos espumas que nós chamamos de soft, espumas mais leves, né? Que ele tenha esse conforto de não quebrar, porque lá no passado, quando eu comecei a trabalhar com lingerie, a gente chamava casquinha de ovo. A mulher fazia assim, quebrava, aí ficava. Né? Hoje não. Ele até causa alguns amassados, que nós chamamos de estria, mas por ele ser macio, quando coloca o seio, ele encaixa novamente. Ele disfarça bem essas... É legal também falar dessa tela. Muito importante, Betula, você ter tocado nesse assunto, porque assim, esse tule não está aqui por bobeira. O tule, por ser um formato de rede, né? Tule é feito em formato de rede e ele não tem elasticidade, ele é travado. Esse daqui é sem elastano nenhum, sem elastano. Né? Para que ele entra aqui? Justamente para suportar o seio, para que ele não espalhe. Então, quando a mulher veste um sutiã que tem esse tule na lateral, exatamente para isso, ele faz quase a função de uma barbatana. Ah, né? Legal. De apoiar. Ele apoia, ele segura para o seio não vazar para a lateral. Porque assim, se o seio é muito pesado e não tivesse o tule, isso aqui podia esparramar. Né? Como o tule faz essa trava, é como se fosse uma coluna. É uma engenharia. É uma engenharia. Não, sutiã é uma engenharia. Vamos ver este daqui, 44C, esse modelo. Nós colocamos esse aqui, Betula, até para que todos percebam que ele tem maior cobertura. Porque tem mulheres que têm seios volumosos. E aí você coloca meia taça, ele fica raso. Fica. E aí pode... E a mulher, a gente abaixa, o sutiã abaixa, aparece o seio. Pode mostrar um pouquinho da auréola. É verdade. Né? E aí tem mulher que não se sente confortável e também essa não é legal. Né? Marca, às vezes, na blusa, o bico do seio, né? Então, nós trouxemos, e pode ver que ele tem nós chamamos de decote princesa, tá vendo? Lindo, olha. Né? Ele tem se trabalhado, olha que charmoso. Ele vai valorizar a curva do corpo. E uma coisa que a gente estava falando, esse aqui é um sutiã com base. E esse é um sutiã que nós chamamos de aro livre. Gente. Esse aro, ele fica livre, ele não tem base nenhuma. Então, é um push-up também graduado. Você vai ver pela posição do aro também. Né? O aro colocado na diagonal. E aí me dá a oportunidade de comentar com eles, com os nossos profissionais, que esse sutiã, ele tem que ser... a gente tem que pensar muito bem, quando leva o nosso cliente para o provador, por isso que entra aí a consultoria. Né? Porque tem clientes que vestem um sutiã push-up
quer um sutiã push-up, mas por ter lateral larga de tórax, tem muita sensibilidade aqui na lateral. E esse aro, ele pega exatamente aqui em cima. Quando a lateral da mulher aqui. Então, quando ela acha que vai colocar um push-up para que possa aumentar, para que o colo fique mais bonito. E, na verdade, não precisa, porque esse sutiã que é básico, por exemplo, vou pedir uma ajuda sua aqui. Claro, e é legal falar da tonalidade dele também. Ah, muito importante. Você, inclusive, está vestindo. Eu estou vestindo. Olha. Foi uma dica muito legal que você me falou, que é a questão das transparências. Eu imaginava, por exemplo, essa blusa é branca, vou usar um sutiã branco. E, por sinal, o sutiã branco marca mais. Esse daqui foi faz sombra, né? O indicado para não fazer sombra. Então, quase não dá para perceber qual a tonalidade do sutiã. Ele fica neutro do jeito que eu preciso. Você não vê a tonalidade. Ele pode até mostrar que você está com um sutiã, uma sombra bem sutil, mas ele não mostra a cor, né? Isso é fantástico. Fica invisível. Muito legal. Então, o básico que eu estava falando do push-up é que o aro, ele veste como se fosse uma taça. Como se você estivesse colocando, sabe, uma taça mesmo. Então, o arco, ele fica em formato de U. Acompanhando o seio. Acompanhando o seio. Mas como o entrebojo é junto, ele já faz essa junção do seio, valorizando o colo. Nem sempre a mulher que tem pouco seio precisa de um sutiã com bolha. Né? Ela pode colocar um sutiã adequado, onde ao vestir o sutiã, o seio ele fica junto. Isso valoriza o colo. Porque às vezes ela tem pouco seio, mas é porque também aparenta ser pouco, porque o seio às vezes é mais caído, é mais aberto. Ou porque ela tem bastante tórax. Também. Né? Então, quando você coloca um sutiã adequado, o seio fica na posição correta, valoriza o colo e ela nem sempre precisa colocar o push-up. Porque tem mulher que tem sensibilidade. Uma coisa que eu aprendi, Betula, que bem aqui, exatamente aonde o aro no push-up fica, passa os dutos do leite. Isso é legal, viu, gente? Eu gostei bastante de aprender isso com ele. Os dutos do leite. Então, quando a mulher usa o sutiã inadequado, ele pinça exatamente onde é o duto do leite. E aí ela sente que não está confortável. Por isso que os nossos profissionais eles têm que saber disso e levar o cliente com 2 opções de sutiã no provador, para que ele, olha, experimente esses 2, veja qual que fique melhor, porque lógico que a gente passando com todo esse conhecimento, mesmo assim nós teremos resistência de alguns clientes, mas nós como profissionais precisamos passar o que sabemos e o que é melhor para o nosso cliente, para que a gente consiga fidelizá-lo. Às vezes o cliente está com um sutiã que é inadequado, ou um sutiã que não tem tanta qualidade, e aonde tem o fecho fica roçando. Fica. E aí causa alergia, mas não é o material. Porque nós trabalhamos com um elástico de TA de última geração. A mesma coisa é a renda, né? Eu tenho o osso muito saltado, então dependendo do sutiã que eu uso, fica machucando por causa do atrito, não por causa não por conta do tecido. E você falou uma coisa muito importante. Os nossos tecidos são de alta tecnologia. Por exemplo, nós trabalhamos com uma microfibra Emini, nós trabalhamos com lycra, que é o melhor elastano que tem no país. E se você perceber, ele tem alta respirabilidade. Que exemplo legal. Faz um exemplo lá para o pessoal ver a respirabilidade. Você sopra e o vento passa, ou seja, ele absorve o suor e seca muito rápido. Isso nós chamamos de troca térmica. Isso é fantástico. E isso tira aquela sensibilidade que a pessoa transpira e aí o sal do próprio suor fica ali. Não, ele seca super rápido. É verdade. Importante. E absorve isso, né? Esse daqui é um que eu conheço muito bem, que é o sutiã 3D e que as nossas modelos adoram, né? Fala um pouco dele pra gente. Me fala também a questão das alças. Eu percebo que algumas numerações das alças são mais largas e algumas alças mais estreitas. Nós temos esse cuidado, Bitulo. Quando nós construímos sutiã, um sutiã que necessita de mais suporte precisa de alça mais confortável. Então, por exemplo, eu vou pedir que você pegue esse sutiã que nós desenvolvemos com uma alça delicada. Esse é um sutiã push-up que ele tem uma alça delicada, uma alça de blusinha, para mostrar mesmo a alça. Só que é uma alça fina, então nós fizemos até o 46. Né? Apesar desse sutiã que nós vamos falar que é o 3D, ir até o 46, ele tem alças mais largas, mas porque ele suporta seios mais pesados ou porque ele tem a função de aumentar 3 vezes o tamanho. Né? Então, quando você pega um sutiã com uma bolha, nesse aspecto você precisa de uma alça, porque você vai estar empurrando todo aquele seio para cima para que ele faça um colo bonito, e aí eu preciso de uma alça
que ela seja confortável para que o cliente se sinta bem, né? E seguro. Então a Reco tem esse cuidado que os sutiãs 40 e 42 usa uma alça mais delicada e 44, 46 uma alça mais larga, e quando eu preciso do 48 e do 50, mais larga ainda. Então, esse é um cuidado que a Reco tem para que o cliente se sinta confortável com o nosso sutiã, usando o nosso básico, usando o nosso sensual, né? A Reco realmente tem esse cuidado. E falando em especial desse sutiã que você mencionou, veja a construção na lateral, quase o acabamento é quase que invisível, né? Não vai marcar. Elásticos embutidos, é fantástico duplos, isso, né? E o conforto disso, nossa, é absurdo. Mulheres de seios menores tem que ter na gaveta para dar um truque. Né? Vai numa festa, vai colocar uma blusa que depende de uma valorização maior. Acho que esse é um sutiã para dar um truque. Eu tenho uma amiga que brinca que é a cirurgia plástica dela, o sutiã 3D, que realmente... E por um preço... Fantástico, né? Sem dor ainda. Sem dor. E se não gostou, pode tirar, né? É bem isso. Esse daqui da alça mais fina que você comentou, me diz uma coisa. Ele também é um push-up. A bolha ser trabalhada nesse formato é mais estético. É muito importante você ter falado dessa bolha, porque houve um erro na entrega e a gente já está trocando, porque nós trabalhamos com o bojo bananinha. Banana, que é lisinho. Isso. Esse bojo, ele atende toda a necessidade que nós temos de um push-up, né? Então, esse é confortável, é um sutiã maravilhoso. Tá? Tem a mesma proposta, mas nós gostamos de trabalhar mais com ele. Não, então, não faz diferença? Não faz a diferença. Tá. Nós receberemos na nossa loja esse push-up com esse formato, mas logo será substituído, já está sendo substituído na nossa fábrica por esse push-up, que eu acho que ele atende melhor, né? Esse é mais confortável, mas esse ele tem uma... Hoje eu posso dizer assim que os clientes acostumaram com esse push-up. Entendi. Tá? Fala desse daqui que é o multifuncional e ele faz sucesso. Esse nós sentimos necessidade, Betula, de ter no nosso mix de produto, justamente porque está chegando o verão. É um sutiã que nós vendemos muito bem de setembro a março. Principalmente por causa de vestidos de festa, né? De festa. Então isso aqui dá para dar um truque, dá para você fazer frente única, dá para você deixar a costa nua, né? O multifuncional, o próprio nome já diz, né? É um sutiã de multifunções. Como vocês estão vendo aí na modelo, várias formas de usar. Esse sutiã tem que cuidar porque o visual merchandise dele, o visual dele acontece quando ele está vestido. Então, de preferência, vista no meio corpo, vista no manequim, porque se você deixar ele pendurado dessa forma lá no cabide, o cliente não vai entender porque que ele tem um monte de elásticos e não vai entender a vestibilidade, né? Principalmente esse que é da cinta liga, né? Que coloca na calcinha, você pode colocar na calça, né? Ele engata na calcinha para fazer aquelas costas, aquele decote de costas invisível. Então ele tem muita funcionalidade. Costa nadador. Costa nadador, ele é um push-up natural, né? Hoje você vê na moda, Betula, e nós temos a nossa linha Mediterrânea, que você tem feito vídeos maravilhosos. Você vê que a moda, ela pede que o lingerie, ele faça parte da composição do look. Né? Ou aparente ou não aparente, né? Principalmente então, dos básicos. Esse tem uma pegada esportiva, é óbvio, né? O nadador ele tem essa pegada esportiva mesmo. Pode ser usado para movimentação. Eu vou caminhar, posso usar um sutiã nadador? Perfeitamente. Não é adequado para certos tipos alta performance. Alta performance. Né? Mas tem mulheres que têm usado ele porque ele realmente tem essa pegada esportiva, e o nadador acho que é importante ter no armário, né? Sim. Porque tem mulheres muita blusa raglan, muita blusa que fica... E uma coisa assim, a moda hoje, Betula, ela permite várias coisas, mas tem uma coisa que ela não permite. É a alça de sutiã aparecendo de forma inadequada. É bem isso. Então é importante que a mulher se vista, né? O nadador ele faz essa. Você não quer colocar aquele acessório que junta as alças? O nadador ele atende não só no conforto. Uma coisa que nós temos vendido muito nadador são para as pessoas que têm dificuldade de abotoar. É verdade isso. Principalmente pós-cirúrgico, como ele é abertura frontal, né? Então você veste ele como regata e fecha na frente. Porque tem uma coisa que é muito importante, Betula. As mulheres, às vezes, não sabem como regular a alça do sutiã. E uma dica super legal, né? Você veste o sutiã, desce a alça na altura do
bico do seio, regule, que passe um dedo. Olha que legal, vamos fazer E no modelo você aqui para vocês verem. coloca e aí está na medida certa. Por quê? Legal. O que nós vemos é mulheres com sutiã acima da omoplata. Por exemplo, quando você veste um sutiã, o fecho, ele tem que ficar paralelo ao chão. É retinho mesmo, viu, gente? Se ele não tiver paralelo cuidado, ao chão, porque isso que ele está falando acontece muito. É a mulher sobrecarregar o elástico e ficar torto, ficar fazendo um U ali nas costas, tá vendo? porque ela tenta compensar, porque ele está largo, compensa na alça. E aí ela está na hora dela rever o sutiã dela. Aham. Então, quando ela usa dessa forma, além de ficar feia, ela está usando inadequadamente. Explorem mais o básico e deixem um recado aí para nossa equipe de vendas, das vendedoras e dos representantes. Eu acho que vocês podem estar olhando esse vídeo com várias dicas que a Betula trouxe nessa manhã, para que nós possamos trabalhar melhor o ponto de venda, trabalhar melhor com os nossos clientes e o mais importante, que o nosso consumidor Record, ele tenha um entendimento de cada tipo de sutiã que nós trabalhamos, Betula. Eu acho que é muito importante nós estudarmos o nosso cliente, estudarmos o nosso produto, saber quais são os tamanhos que nós temos, o porquê de cada elástico, por que esse elástico é feito em U, né? Porque assim, você tem um sutiã que ele é feito retinho, que é para seios pequenos. Os seios esses sutiãs que são feitos para suportar seios maiores, ele é feito em U, porque tecnologicamente explicando, ele ajuda a dividir o peso do seio entre as costas e o ombro. É muito importante. É muito importante, nós sabemos o que estamos vendendo. Então, muito obrigado e desenvolvam-se. Um beijo grande e... Muito Deus!